Estamos em Mateus, capítulo 25, estamos no versículo 31, estamos no final do sermão profético e as palavras que nós vamos ler aqui são palavras que saíram da boca do próprio Senhor Jesus. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ter esse entendimento de que aquilo que nós vamos ler saiu da própria boca do Senhor Jesus. O final do sermão profético de Mateus, capítulo 25, fala a respeito de escatologia. Escatologia é uma palavra com a qual talvez alguns irmãos não são muito familiarizados. Escatologia fala a respeito do estudo das últimas coisas. Escatologia tem uma raiz grega, escato, que significa justamente o último, o extremo. E no sermão profético, o Senhor está aqui, no final desse capítulo que nós vamos ler, e a palavra do Senhor diz assim, Mateus 25, 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus anjos, seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns de outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém? Vamos parar por aí. Na segunda volta de Cristo, a respeito da volta de Cristo, e encontramos aqui Jesus dizendo: você me deu de comer, você me deu de beber, você me vestiu, você cuidou de mim. Vem para cá, você está desse lado, você está à minha direita. E aqui, essa passagem começa justamente com o Senhor separando aqueles que eram herdeiros do reino que estava preparado para eles, daqueles que não eram. E aqui, nós estamos falando de cuidado. Ele diz, e as pessoas que ouvem ficaram um pouco confusas, ele diz: vem possuir aquilo que está para você preparado desde a fundação do mundo. Sabe por que você vai possuir isso? Aqui está escrito. Sabe por que você vai possuir isso? Porque você vai tomar posse disso? Porque você cuidou de mim. Quando eu estava com fome, me deste de comer. Quando eu estava com sede, me deste de beber. Quando eu estava nu, você me vestiu. Quando eu estava doente, você foi lá e me cuidou. Quando eu estava preso, você não quis nem saber por que eu estava preso. Você foi lá e me visitou. E aí as pessoas vão dizer, os justos, aqueles que foram separados à direita, vão dizer assim: mas Senhor, quando nós te vimos com fome, ou com sede, ou nu, ou doente? E ele vai dizer a coisa mais maravilhosa, que é para mim e para você, de entender a seriedade que tem, a seriedade que
tem de fazer o bem. Ele diz: quando vocês fizeram por esses meus pequeninos irmãos, vocês estavam fazendo por mim. E aí você entende que a coisa é muito séria, irmão. A coisa é muito séria, é mais do que a gente se imagina. Sabe por quê? Quando nós temos a oportunidade de fazer o bem e não o fazemos, nós estamos ficando à esquerda. O Espírito Santo está falando aqui, está escrito aqui. Quando você tem a oportunidade de fazer o bem e você não faz, você está indo mais para esse lado, mais para o lado dessa passagem, que depois mais para frente nós vamos ler o que acontece com aqueles que ficam à esquerda. É o que nos leva a pensar, irmão. Estamos falando a respeito de cuidado. E a coisa é muito séria. Ou você faz, ou você fica do outro lado. Irmão, não pense que dessa vez, na segunda vinda, o Senhor vai vir como Ele veio na primeira. Na primeira Ele veio como um cordeiro. Mas se você vai lá em Apocalipse capítulo 19, você vai ter uma ideia de como vai vir. O Senhor, Ele vai vir com as vestes salpicadas de sangue. O general, Ele vai vir não como veio na primeira vez. E você não deixe de fazer o bem para alguém, contando com que na última hora o Senhor Jesus vai se compadecer, porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A vida cristã não é premeditação. Não, hoje eu não vou fazer, talvez amanhã eu faço. E total, o Senhor Jesus é tão bom que Ele vai me perdoar. Só que existe um tempo, e esse tempo é agora, e o tempo está acabando. Então o Senhor nos chama à reflexão para a gente pensar de que lado a gente quer estar, do lado do bode ou do lado das ovelhas. E aqui o Senhor descreve: vinde a mim, benditos do meu Pai, vinde a mim, benditos do meu Pai, possuir aquilo que é por herança sua desde o princípio. Mas aquelas pessoas, nem elas mesmas sabiam. É outra coisa que me chama a atenção desse texto, que elas nem mesmo elas sabiam a respeito disso. Senhor, quando que nós te vimos? Isso me leva a pensar que essas pessoas são verdadeiras. Essas pessoas são as pessoas verdadeiras, aquela que faz o bem sem olhar a quem, aquela que faz o bem sem esperar a recompensa. Sou eu, Senhor. Eu fiz isso. O reino dos céus são aqueles que fazem de coração, sem premeditação, sem calculismo. Não, eu vou dar o dízimo na igreja, porque a palavra de Deus diz que vai me dar 7 vezes mais. Irmão, se você pensar assim, está na hora de você repensar os seus cálculos, porque você não dizima para receber 7 vezes mais. Isso aqui não é barganha, isso aqui é reino. Isso aqui é reino. Você faz de todo o coração como para o Senhor. E se o Senhor te abençoar, amém. E se não te abençoar, amém também. Porque a maior das bênçãos a gente já recebeu. Aleluia. Ele morreu na cruz por mim, por você. Eu não quero mais nada, irmão. Eu não quero mais nada. Então aqui o Senhor está dizendo: você vai receber a herança do céu quando você começar a fazer por aqueles que precisam. E nós estamos hoje na segunda mensagem que o Senhor me deu a oportunidade de trazer para a igreja. É como se fosse a continuação da mensagem do domingo, onde o Senhor falou a respeito de: se você quer ver a Cristo, olha para aquela mulher que está sentada na beira da calçada com uma criança nos braços bebendo bala. E aqui ele está dizendo a confirmação. Aí ele está dizendo: você está fazendo por mim quando você está fazendo por aquele aquele que precisa. Sou eu que está lá. Aquele que precisa sou eu que está lá. Aquele preço, olha só, que nós seres humanos temos uma visão tão, mas tão
discriminatória. Aquele está preso, tem que morrer lá, porque ele fez, aconteceu, e não sei o que, e não sei o que mais. Aí vem o Senhor e diz: não, meu, não é assim. Não é assim. No meu reino é tudo diferente. Ele diz, aqui não está especificado de por que a pessoa estava presa. Ele simplesmente diz: eu estava preso e você me foi me visitar. Ou seja, vamos pensar junto. O Senhor disse: eu estava preso e você foi me visitar. Então, se você entrar em uma cadeia, eu já entrei para visitar pessoas. O Senhor está dizendo que Ele está lá dentro também, preso junto com eles. Igreja do Senhor, olha só o que o Senhor está trazendo para nós. E nós, na nossa mente, lá, mas Ele diz: eu estou lá com eles. Porque quando eu estava preso, você foi me visitar. Então, se você faz por meus pequeninos irmãos, Ele chama, o Senhor Jesus chama o preso de irmão. Ei, o Senhor Jesus chama o preso de irmão. Ou a outra parte, quando Ele disse: eu estava doente e você foi me visitar, irmão. Não sei quantos aqui já foram visitar algum parente doente. E quando a gente vai visitar nosso parente doente, a gente descobre, dependendo da situação do parente, que tem gente que está muito pior. E você descobre que de repente a pessoa que está, você vai visitar um parente, sua mãe, ou enfim, e você descobre, porque às vezes até o próprio paciente te diz: ó, essa senhora aí, 87 anos, está internada, mas nunca ninguém veio visitá-la, nem os parentes, nem sabe se tem parente. E a pessoa está morrendo lá numa cama de hospital, esquecida por todo mundo. E aí o Senhor Jesus vem e nos diz: quando eu estava lá na cama de hospital, morrendo sozinho, você foi me visitar. Por isso que você tem direito àquilo que eu já preparei para você desde a fundação do mundo. Amém? É muito mais profundo do que eu, com minha limitação humana, poderia passar para a igreja. Mas é isso que o Senhor está colocando na minha boca nessa noite. É muito profundo, irmão. Quando nós analisamos tudo aquilo que a gente acabou de falar, a gente entende que temos uma necessidade de nós reformular a nossa cabeça, reformular a nossa mente, para nós nos encaixarmos naquilo que é da vontade de Deus, para nós nos encaixarmos naquilo que Deus quer para a sua igreja. Sem metanoia não acontece nada na vida do cristão. Sem metanoia não acontece nada. Metanoia, mudança de mente. Diz: se você quiser, Romanos, todo mundo conhece essa palavra. Se você quiser experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que mudar seu pensamento. E mudar seu pensamento é justamente isso. É você visitar alguém mesmo que você não conhece, mas ele está doente. E você é igreja, você é Cristo. Olha só, que coisa maravilhosa. Você é igreja, você é Cristo. E o Senhor diz que aquele doente que está lá também na cama, esquecido, também é Cristo. Ou seja, que Ele está em todo lugar. Ele está na cadeia, Ele está na Cracolândia, Ele está nas esquinas, Ele anda por todos os lados. A palavra do Senhor diz que os olhos de Deus, eles estão observando o tempo todo, e Ele está observando o que há no meu coração, o que há no seu coração em relação às pessoas que precisam, em relação às pessoas que precisam. E aí Ele continua dizendo, no capítulo 25, diz assim, vamos continuar no versículo 41, vamos até o fim agora. Diz assim: então dirá aos que estiverem à esquerda. Agora vamos falar daqueles
que não vão. Diz assim: aqueles que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então ele também responderá ao Senhor: quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos não o fizeste para mim, irão estes para o topo da vida eterna. Irmão, o assunto é muito sério, demais. Por isso que na primeira mensagem do domingo nós falamos a respeito, Deus falando conosco, a respeito que não basta simplesmente vir à igreja, não basta simplesmente algumas coisas que nós fazemos, nós temos que ir fundo. Essa palavra que está aqui, vai nos levar fundo na nossa vida cristã, vai elevar a nossa vida cristã, ou não sei como catalogar, não sei se é para baixo ou para cima. Vamos nos aprofundar na vontade de Deus quando nós começarmos a ver as pessoas, e aí nós começamos a cuidar daquilo que Deus tem preparado para nós. Porque Ele diz: quando você fez o bem para alguém que precisava, você estava fazendo para mim. Mas quando você não fez o bem, você podendo fazer e não o fez, você também não o fez para mim. Na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 16 diz: quem pois tiver bens desse mundo e vê o necessitado, seu irmão necessitado, lembre-se que Jesus chamou o preço e a todos os outros de irmãos. Então, o irmão aqui, o contexto da palavra irmão, não está falando só do irmão da igreja. Lembra que Jesus diz: esses meus pequeninos irmãos, ele estava falando dos nus, ele estava falando dos presos, ele estava falando dos doentes. Então, João vai dizer, 1 João capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer: quem pois tiver bem desse mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe fechar as entranhas, como dizendo: ó, não vou fazer. Aí João diz: como estará nele o amor de Deus? Se nós temos oportunidade de cuidar, se nós temos oportunidade de ajudar, como disse Cristo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens pelas obras. Se nós temos a oportunidade de ser luz e ser sal, e nós não somos, então também nós não temos direito àquilo que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Amém? Então, irmão, é muito sério. Eu costumo dizer que cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, e cada vez que nós lemos o mesmo versículo, você pode ler o mesmo versículo todos os dias, e ele sempre vai te revelar alguma coisa que antes ele não tinha te revelado. Ele sempre vai te revelar. Me segue. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Eu quero passar a segunda parte. Eu já estou avançadas as horas. Hebreus capítulo 13, versículo 2. O Senhor tem mais uma porção para nós nessa noite. Hebreus 13, capítulo 2, vai dizer: capítulo 2 diz: lembrai-vos dos preços, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. E olha o que diz no 2. Olha como que Deus
desperta. Eu fui ler o 3 e aí Deus me mostra o 2. Então vamos um pouquinho para trás. Hebreus capítulo 13, versículo 1. Permaneça o amor fraternal. Versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. E no 3 diz: lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Aqui temos a confirmação. Lembrai-vos dos presos, como se vocês estivessem presos junto com eles. Esse era eu, e você quer ser igual a mim? Então você lembre-se deles. E dos maltratados, lembre-se dos maltratados como você mesmo, como se você mesmo estivesse sendo maltratado. Você está entendendo aonde Deus quer nos levar? Ele quer nos levar a outro patamar. Ele quer nos tirar do nosso egocentrismo, da nossa centralidade, e Ele quer que nós sejamos igual a Ele, que sendo Deus, se despiu de toda a sua glória e se entregou à morte de cruz. E nós somos entregues à morte todos os dias. Nós cristãos, irmãos, somos entregues à morte todos os dias. Eu tenho uma notícia para você. Se você está confortável nesse mundo, cuidado. Não se sinta confortável nesse mundo. Cuidado. Porque esse mundo tem tudo, absolutamente tudo, para te distrair, para que você se interesse mais por você do que pelos outros. O mundo tem tudo, e agora cada dia mais, em tempos de inteligência artificial e GPT e não sei mais o que, e a gente já não sabe se está falando com uma pessoa real, se está falando com um robô, se é alguém que quer te dar um trote. O mundo, irmão, ele tem tudo para nos distrair. O mundo tem tudo para nos tirar do propósito de Deus. E ainda que nós temos que nos afastar, como no outro dia o Senhor falou aqui também, da verdadeira religião, né, de cuidar da viúva, dos órfãos. Mas na segunda parte desse versículo de Tiago 1,27, ele vai dizer: e mantenham-se separados da corrupção do mundo, distanciados da corrupção do mundo. Ou seja, são muitas lutas que nós temos. Nós temos que nos afastar do mundo, não temos que nos sentir confortáveis nesse mundo, e ainda temos que lutar pela nossa carne. Como Paulo fala no capítulo 7 de Romanos: miserável homem que eu sou, quem me libertará desse corpo de morte? Ou seja, nós temos que nos manter separados do mundo, temos que lutar contra o pecado que habita na nossa carne, e ainda temos que fazer a obra do Senhor. Mas irmãos, Ele está conosco. Porque nós não temos que lutar sozinhos. Nós não temos que lutar sozinhos. Nós temos a Cristo que nos auxilia. Nós temos o Espírito Santo. Vou falar aqui mais uma vez uma mensagem maravilhosa que recebemos da parte de Deus no domingo de manhã, a respeito do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo. Ou seja, que se Ele nos enviou o Consolador, Ele nos enviou aquele que vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ou seja, essa pessoa do Espírito Santo vai nos levar a outro patamar, para que nós possamos entrar dentro daquilo que Deus quer de nós. Ou seja, vamos fazer contas aqui. O que eu tenho que fazer é ficar assim com o Espírito Santo. Porque quanto mais a presença do Espírito Santo na minha vida, menos eu me importo comigo, mais eu me importo com os outros. E se eu menos me importo comigo e mais eu me importo com os outros, eu estou fazendo para Deus. O cuidado com as pessoas, irmãos, não tem nenhum de nós aqui perfeito. Aqui Deus está falando uma mensagem para a igreja, para aprimoramento, né? Aperfeiçoamento dos santos, para aperfeiçoar todos nós. Irmãos, nenhum de nós está
aqui, mais ou menos, em um nível outro. Deus está falando para a sua igreja, porque Ele quer que nós cresçamos, que nós vamos mais fundo no entendimento de: Senhor, por que eu estou aqui? O que o Senhor quer de mim? E o Espírito Santo vai te revelar. O Espírito Santo vai te revelar. Você tem que ter muito com o Espírito Santo de Deus, amém? Essa é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Eu quero pedir à igreja para se colocar de pé. Eu quero fazer uma oração profética nessa noite. Essa foi a mensagem que o Senhor colocou para a igreja nessa noite. E Ele continua falando a respeito do aperfeiçoamento. Ele continua falando a respeito do desprendimento. Nós ouvimos aqui a palavra da oferta. Irmãos, Deus falou profundamente na palavra da oferta, na palavra introdutória. Quando você vem no culto, você tem que ficar prestando atenção no timing do culto, do que está acontecendo aqui em um ambiente espiritual. Então eu quero que você ore junto comigo nessa noite, porque vamos pedir a Deus para Ele acrescentar cada vez mais a presença dEle, para que cada vez mais a nossa imagem diminua. E lembra quando eu aqui falava a respeito de que alguns, sem saber, hospedaram anjos? Alguns sem saber hospedaram anjos, está aqui em Hebreus. Abraão recebeu uma visita de três homens. E a palavra diz que um desses homens era o anjo do Senhor. E quando no Velho Testamento está escrito o anjo do Senhor, a gente sabe que é a figura do Cristo. Então, meu irmão, não esqueça da hospitalidade, porque pode ser o próprio Senhor Jesus que está ali. Pode ser, com certeza. Amém? Vamos orar.